O cheiro de umidade era a única coisa viva no edifício 7. Não um cheiro de mofo comum, mas algo mais profundo, mineral, como água estagnada que corroeu não apenas o concreto, mas também a memória. Ele grudava na roupa, na pele, no fundo da garganta. Meu nome é Arthur Nolasco, e meu trabalho era catalogar o esquecimento. Não em sentido poético. Eu era um perito em acervos, contratado pela prefeitura para avaliar os ativos de prédios condenados antes que fossem implodidos. O edifício 7, no coração decadente do Centro Velho, era meu projeto final. 7 andares de arquitetura brutalista, construídos nos anos 50, que nunca foram realmente demolidos porque, ironicamente, a papelada para demolição se perdeu dentro de suas próprias paredes. Eram 23 horas de uma terça-feira. A única luz vinha da lanterna LED presa à minha testa, que cortava o saguão principal. O resto era escuridão compacta, o tipo que não tem sombras porque não permite que a luz exista, apenas que se curve. A prefeitura havia cortado a energia há anos, exceto por uma linha de força de emergência fraca para o elevador de serviço, que eu me recusei a usar. Havia avisos velhos sobre acidentes, e eu não confiava em nada que pudesse me prender. Subi a escada principal, a cada passo ouvindo o eco seco de meus sapatos de segurança. No quarto andar, havia um corredor que me incomodava particularmente. Não era mais frio nem mais escuro, mas a própria estrutura da memória do prédio parecia ter afundado ali. Eu estava catalogando caixas de registros de um antigo hospital psiquiátrico que funcionou no local por um breve e terrível período nos anos 70. Abri uma das caixas com o auxílio do meu canivete. O ar fétido de papel velho e produtos químicos de limpeza de décadas me atingiu. Dentro, prontuários amarelos de pacientes. A caneta esferográfica que eu usava para as anotações pareceu pesada. O silêncio era absoluto, exceto pela respiração irregular do meu radiocomunicador, que ficava desligado, mas eu sempre o carregava, só pelo peso reconfortante. Foi nesse silêncio que percebi algo. Não um som, uma ausência de som. A vibração do motor de ar-condicionado de um prédio vizinho que eu havia bloqueado subconscientemente, de repente não estava mais lá. A cidade havia sumido. Só o edifício 7 e eu. Estresse, pensei, limpando o suor da testa. Estou há 3 noites aqui. Voltei aos prontuários. Nomes, datas, tratamentos experimentais que faziam o estômago embrulhar. Foi então que meus olhos encontraram uma ficha em particular. Nome, Nolasco. O ar rareou em meus pulmões. O sobrenome, a inicial, não podia ser. Abri o prontuário. A foto em preto e branco estava ligeiramente desfocada, mas a imagem do homem era inegável. Um rosto jovem, ossudo, com olhos arregalados de puro terror. Era eu. Ou o que o seria se tivessem me esvaziado. A ficha datava de 1978. Senti o formigamento do pânico. Eu estava sozinho em um prédio abandonado com um prontuário de um paciente de 45 anos atrás que tinha o meu rosto e minhas iniciais. Joguei a caixa no chão, o som ensurdecedor no silêncio absoluto. A lanterna tremeu em minha cabeça quando me levantei e recuei. Olhei para a ficha novamente, a letra cursiva, fina e elegante, preenchendo as linhas. Diagnóstico: amnésia dissociativa crônica. O sujeito insiste que não é Nolasco. Apresenta flashbacks vívidos de uma vida totalmente diferente. Século XXI, trabalho como arquivista, vida em outro bairro. Nenhuma memória de seu tempo aqui. Ele acredita estar preso no futuro. Tratamento: ressonância mnemônica inversa. Meu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Não, balbuciei. É uma coincidência. É uma brincadeira. Mas a caligrafia na seção Observações era o que quebrou minha sanidade. Havia uma nota final, rabiscada a lápis, claramente por outra pessoa, talvez décadas depois. O eco está tentando se reintegrar. Selado no 7º andar, setor alfa. Ele não pode se lembrar do que fez aqui. Ou do que é. Levantei o olhar. O corredor estava idêntico, mas as paredes pareciam ter se contraído,
tornando a distância até a escada infinita. Minha garganta estava seca. Tentei engolir, mas o edifício 7 parecia absorver a saliva. Peguei o radiocomunicador, ligando-o freneticamente. Ruído branco. O som da estática sendo mastigada pelo vazio. Não havia sinal. Eu estava isolado. O terror não veio como um grito, mas como um conhecimento, uma verdade fria e metálica que deslizou pela minha espinha. Eu não estava visitando o edifício 7. Eu havia retornado a ele. Corri para a escada, tropeçando nos próprios pés. Queria sair, chegar à rua, ver a cidade barulhenta e cheia de luzes para provar que a vida que eu conhecia era real. Desci 2 lances. No terceiro, parei. Um detalhe, invisível antes, agora se impunha. Na parede de concreto, entre os degraus, havia arranhões. Não arranhões aleatórios, eram linhas fundas, feitas por algo duro e pontiagudo, formando sílabas repetidas e desconexas. O frio, o nome, a porta, o cheiro de cobre. Eram as anotações do paciente Nolasco. Eu me lembrava daquelas palavras da ficha. Parei de correr e comecei a subir novamente, movido por uma curiosidade doentia. Se o paciente Nolasco era eu, ele teria tentado fugir, mas a ficha dizia que ele estava selado. Onde? O 7º andar. Setor Alfa. Eu nunca tinha ido ao 7º andar. A prefeitura havia dito que a estrutura estava comprometida. Ao alcançar o último lance, a atmosfera mudou drasticamente. A umidade deu lugar a um frio cortante e seco, como se o ar tivesse sido congelado e triturado. O corredor era estreito e mais baixo que os outros. A lanterna revelou um padrão no chão que não havia nos andares inferiores. Manchas escuras, como ressecadas, que formavam um caminho errático. No final do corredor, vi uma porta. Não uma porta de escritório, mas uma porta dupla e maciça de aço, selada com correntes grossas e um cadeado enferrujado. E, logo acima, uma placa de metal torta. Setor Alfa. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o canivete para escrever uma anotação em meu caderno de serviço. Não entre. Volte. Saia. Mas a mão não obedeceu, e em vez disso, desenhou um círculo com uma linha vertical no meio. Um símbolo que eu reconheci da ficha do paciente. O símbolo da ressonância mnemônica inversa. Aproximei-me da porta de aço. O frio emanava dela. Toquei o metal, e ele estava úmido e tinha um cheiro fraco de cobre. O cheiro que o paciente havia notado nas paredes da escada, e que eu, o arquivista Arthur, lembrava de ter lido, mas não de ter escrito. Inclinei-me, tateando o chão em frente à porta. Meus dedos tocaram algo duro, pequeno e frio. Peguei. Era um pequeno fragmento de osso, branco e liso. Então, ouvi. Não um grito, não uma voz, mas um ruído lento e arrastado que vinha de trás da porta, como se algo pesado e esvaziado estivesse sendo puxado através de um piso áspero. Um som de atrito, seguido de silêncio. Prendi a respiração, o coração batendo com a força de um martelo. Pensei em descer, em abandonar tudo, mas a ficha, o nome, o rosto, o cheiro de cobre, tudo me prendia ali. Eu precisava saber o que estava selado naquele setor. Eu precisava saber se eu era o paciente do passado ou apenas o arquivista do presente que estava enlouquecendo. Usei a lanterna para inspecionar as correntes. Eram antigas, mas o cadeado parecia estranhamente novo. Relativamente novo, tinha marcas de solda recente. Alguém tinha estado ali. Enquanto a luz da lanterna passava sobre o metal, algo aconteceu. As correntes e o cadeado pareceram se dissolver. Não fisicamente, mas na minha percepção. Por um segundo, vi a porta como ela era há muito tempo. Aberta, um vazio preto pulsante que respirava. Recuei, ofegante. O edifício 7 estava tentando me mostrar algo. Estava tentando me quebrar.
Voltei ao meu caderno, folheando as páginas que eu já havia preenchido. Eu estava catalogando o acervo do quarto andar. Mas a página atual estava em branco, exceto por uma linha escrita à mão, em uma caligrafia mais elegante e nervosa do que a minha, que reconheci vagamente como a letra do paciente. Eu não consegui. Eu voltei. E não tem como sair. Ele me encontrou. Fechei o caderno com força. O medo me deu uma clareza gelada. A ficha não era de 1978. A ficha estava sendo atualizada. O paciente não era um homem que fui eu. Era o homem que sou eu. E o homem que eu estava sendo, o arquivista Arthur, era a memória falsa injetada para mantê-lo dócil. A RMI. O ruído arrastado de trás da porta repetiu-se, desta vez mais perto, seguido de um som de estalido seco, como se um osso tivesse se partido sob pressão. A lanterna na minha testa começou a falhar, piscando. Usei o último fragmento de coragem para olhar para o meu reflexo na placa de aço da porta. Sob o feixe oscilante de luz, o rosto que me encarava não era o do arquivista de barba por fazer e testa suada. Era o rosto do paciente, Nolasco, magro, febril, com um medo antigo nos olhos. Gritei. Um som sufocado e me joguei para trás. Foi quando ouvi a voz. Não de dentro da porta, mas de algum lugar atrás de mim, no corredor escuro. Calma. Fria, com um timbre que parecia vir de uma garganta que não tinha sido usada por décadas. Você está demorando. Eu não me virei. Não consegui. O instinto me disse que o que estava lá não tinha rosto, mas se eu olhasse, ele o tomaria. Você precisa se lembrar, Arthur. O edifício 7 espera. Você já morreu aqui antes. Meus joelhos cederam. O fragmento de osso que eu segurava caiu no chão e eu o ouvi rolar e parar. A lanterna piscou mais uma vez, revelando brevemente a cena. O corredor, a porta de aço e a ausência de qualquer figura atrás de mim. Então a luz se apagou de vez. A escuridão, que antes era compacta, agora se tornou sólida. Eu estava cego. Mas no breu absoluto eu vi. Não com os olhos, mas com o que a ficha chamou de flashbacks. Um relâmpago branco de pura memória. Eu vi a mim mesmo, o paciente Nolasco, de pé no 7º andar, com uma faca de cozinha na mão, olhando para uma figura caída no chão. E então o som. Não o som da porta. O som de metal encontrando carne. Abri a boca para gritar, mas o que saiu foi a voz do paciente, um sussurro febril. Eu não posso lembrar. Não posso. Não sou eu. Rastejei para frente, tentando encontrar a porta. Eu precisava saber o que estava lá dentro, porque de alguma forma terrível, eu precisava me encontrar lá dentro. Eu precisava completar a memória. Eu me arrastei até a porta de aço e, com as mãos trêmulas, toquei o metal gelado. Ele não estava mais úmido. Estava quente. Estranhamente quente. E a voz, agora inconfundível, minha própria voz, veio de dentro. Você já está em casa, Arthur. O calor da porta de aço era como o calor de um corpo vivo. Não queimava, mas irradiava uma familiaridade doentia. Eu rastejei para trás, a lanterna morta ainda amarrada à testa, o terror me ensinando a me mover no breu absoluto. O flash de memória, a faca, a figura caída, não era apenas uma visão, era uma ferida aberta na minha mente.
Era o que o paciente Nolasco A tinha feito ou o que o arquivista Arthur tinha esquecido. A voz veio de novo, mais próxima, parecendo deslizar pela fresta invisível da porta. Não era uma voz em termos de cordas vocais, mas a própria ausência de som moldando o meu nome. Venha ver o corpo, Arthur. Você o deixou lá. Você sabe onde. O corpo. A figura caída. O que quer que o paciente Nolasco A tivesse feito em 1978, ou o que eu tivesse feito em uma vida que não era minha, o resultado estava lá. No escuro, meus olhos começaram a se ajustar a algo pior do que a escuridão. A visão da ausência. Eu podia distinguir o perfil das caixas e os contornos irregulares das manchas no chão do 7º andar. Eu me levantei, cambaleando, usando a parede como guia. Eu precisava ir para o 4º andar. A ficha do prontuário, o primeiro objeto a ligar o passado ao presente, estava lá. Eu precisava de mais informações, mais provas de que eu estava louco antes que o edifício 7 me convencesse de que eu era um assassino preso em um loop mnemônico. Desci as escadas, degrau por degrau, ignorando as inscrições nas paredes. O cheiro de cobre ficava mais forte. Ao chegar ao 4º andar, a luz do feixe fraco da minha lanterna, que de alguma forma tinha voltado a funcionar com uma luminosidade fantasmagórica, revelou o caos. A caixa de prontuários que eu derrubei estava espalhada, os papéis amarelos esvoaçando no ar parado. Corri para o local onde deixei a ficha Nolasco A, mas ela não estava lá. Procurei entre os papéis, freneticamente. Então, a vi. A ficha estava pregueada na parede, fixada por uma faca de cozinha antiga, com a lâmina enferrujada, enfiada fundo no concreto. Um grito seco me escapou. A faca era a mesma da visão, a minha faca. Puxei a lâmina. O metal frio e áspero estava manchado, não de ferrugem, de algo escuro e seco. Olhei para a ficha. O rabisco a lápis na última linha havia mudado. A caligrafia de Nolasco estava lá, mas o texto era diferente. Eu não matei a garota. Fui eu quem selou o eco. Ele vai me forçar a matar de novo. O corpo está no poço do elevador. 3º andar. O pânico cedeu lugar a uma urgência mórbida. O corpo, o 3º andar, o poço do elevador onde o aviso de "não funciona desde 2007" estava pendurado. Se a ficha estava sendo reescrita e se o paciente Nolasco estava se comunicando comigo, era porque a realidade que o edifício 7 queria que eu vivesse era da culpa. A única forma de quebrar o ciclo era enfrentar o que estava no poço. Corri para o elevador de serviço. O aviso de ferrugem estava lá. As portas duplas de metal eram frias. Eu me lembrei de por que não usei o elevador. O aviso mencionava vários acidentes e uma manutenção que nunca foi realizada. Com a faca de Nolasco na mão, forcei a abertura das portas externas do elevador. Elas rangeram em protesto, revelando o poço negro e profundo. Usei a lanterna. O cabo se estendia para baixo por dezenas de metros, até o subsolo inundado. Mas na altura do 3º andar, algo interrompia a queda vertical. Uma plataforma improvisada, feita de tábuas de madeira podre e amarrada com cabos de aço desgastados. E no centro dessa plataforma, sob a luz fraca, havia uma figura. Era o corpo que Nolasco havia mencionado. Não era uma garota como a anotação original sugeria, mas um homem. Estava sentado, curvado sobre os joelhos, as mãos amarradas com arame farpado. A roupa, de tecido pesado e antigo, era uniforme de hospital psiquiátrico. A cabeça estava inclinada para baixo, escondida pelos cabelos longos e sujos. O cheiro de morte não era forte. O edifício 7 era um lugar tão frio e seco que a decadência era lenta. Eu não fiz isso. Sussurrei para o homem no poço, a voz embargada. O figura não se moveu, mas um som fraco subiu do poço. Não era uma voz, era um choro.
Não um choro de dor, mas um choro de agonia. Eu estava em uma encruzilhada de terror. Voltar ao 7º andar, onde estava o eco que queria que eu me lembrasse de ser um assassino, ou descer ao poço para confrontar o corpo que provaria que o paciente Nolasco era real. A voz de trás da porta no 7º andar sussurrou novamente, penetrando em minha mente. Se você descer, você morre, Arthur. De novo. Ignorei. Encontrando um cabo de serviço desgastado que corria ao lado do poço, prendi-o com força e comecei a descer. Deslizando pelo metal frio. A cada andar, a escuridão parecia se fechar e a pressão nos meus tímpanos aumentava. Cheguei à plataforma. A madeira rangeu amersaduramente sobre meu peso. Eu me aproximei do corpo. O homem, magro e pálido, parecia ter morrido de exaustão. Ele estava em posição fetal, os braços amarrados. Usei a faca de Nolasco para cortar o arame farpado. Quando toquei seu ombro, a cabeça pendeu para trás e a lanterna revelou seu rosto. Não era um estranho. Era Marta. Marta, a contadora do térreo, de barba e cabelo grisalho. A mulher que havia me dito que eu estava doente na minha rotina de arquivista. A figura do homem era uma mulher esvaziada e deformada pelo medo. Mas o terror final veio quando seus olhos se abriram. Eles não tinham brilho. Eram turvos e fixos. Não havia pupilas. Apenas uma névoa leitosa. E da garganta de Marta, o corpo de paciente, veio o sussurro final de Nolasco. Você me matou, Arthur. Você a matou para me selar. A verdade quebrou em mim como vidro. O paciente Nolasco havia tentado fugir do edifício 7, mas o eco, a entidade selada no 7º andar, o havia seguido. Ele, Nolasco, teria lutado, e para selar a porta de aço e impedir a fuga do eco, ele fez um sacrifício. Não um assassinato. Um sacrifício forçado para proteger o mundo lá fora. O corpo de Marta era a âncora da minha memória falsa, o último rosto que o paciente Nolasco tinha visto de alguém que o reconhecia como Arthur, o arquivista. O vazio do edifício 7 o usou para me prender. Senti a plataforma de madeira tremer. A corda de segurança que me prendia rangeu. Olhei para cima. No topo do poço do elevador, no 3º andar, na abertura por onde entrei, havia uma figura. Alta, sombria. Não era o eco. Era o meu próprio reflexo escurecido, mas a lanterna no alto, que estava na figura, brilhava com uma intensidade diabólica. Está quase lá, Nolasco, sibilou a voz de Arthur, o arquivista. Você não pode fugir de novo. Volte ao 7º. O eco é a sua verdade. O reflexo de Arthur começou a puxar a corda, me suspendendo no ar frio. Eu estava pendurado sobre o abismo. Eu sei o que você fez, gritei, segurando a faca de Nolasco com mais força. Você matou o eco. Você tentou salvar a si mesmo. O reflexo no topo riu, um som sem alegria que reverberou no poço. Não tente racionalizar a loucura, Nolasco. Não se pode selar o que você é. A corda se soltou. Eu caí. O mundo se tornou um borrão de concreto, escuridão e o cheiro doce de putrefação. Caí por um tempo que parecia infinito, e então um baque. Não um impacto que me mataria, mas o som de algo esmagando. Eu caí sobre algo mole. Abri os olhos. Eu estava no subsolo inundado. A água imunda cobria meus sapatos. A lanterna estava acesa e apontava para o chão. Eu não tinha caído sobre o chão, mas sobre uma pilha de cadernos. Centenas deles, todos idênticos ao meu, todos abertos, as páginas cheias da mesma caligrafia nervosa. A de Nolasco. O caderno que estava por cima tinha uma única frase escrita, com tinta fresca, que escorria para a água suja. Eu não consegui. Caí na armadilha do poço, mas ela ainda está lá, a escotilha,
a única saída que o Eco nunca viu. Se você ler isso, corra para a escotilha no subsolo. Não morra aqui de novo. Então eu não era o primeiro Eco. Eu era apenas o mais recente. O edifício 7 era um moedor de identidades e a ressonância mnemônica inversa era o processo. O paciente Nolasco não tentou fugir em 1978. Ele tentava fugir a cada vez que o ciclo se reiniciava, se reinventando como o Arthur, o arquivista, para manter a sanidade. O corpo de Marta no poço era a prova de que, em um ciclo anterior, Nolasco havia falhado e sido morto. Olhei ao redor. O subsolo era um labirinto de pilares e escuridão, inundado com água fria e suja. Eu estava preso, mas agora eu tinha uma meta: a escotilha de saída no subsolo. O subsolo do edifício 7 não era apenas o porão, era o útero do vazio, a câmara de gestação onde as identidades eram desfeitas. Eu estava de pé na água suja, cercado por pilhas e pilhas de cadernos idênticos, o testemunho escrito de incontáveis ciclos de terror e esquecimento, a caligrafia de Nolasco em cada capa. Eu não era Arthur, o arquivista, nem sequer o paciente Nolasco. Eu era o último manuscrito. A voz, o sibilado da entidade que se passava por meu reflexo no poço, não podia mais me alcançar aqui embaixo. O subsolo era muito profundo, mas o silêncio era ainda mais ameaçador. Liguei a lanterna, agora estranhamente estável, e comecei a buscar a escotilha mencionada na anotação de Nolasco. A escotilha, a única saída que o Eco nunca viu. Enquanto eu caminhava, a água suja e fria se movia com um movimento próprio. Eu tropeçava em objetos submersos, equipamentos de hospital enferrujados, pedaços de ferro e, ocasionalmente, mais fragmentos de osso. O cheiro de cobre misturava-se a um fedor de esgoto e algo agridoce, como flores mortas. Parei diante de um muro de concreto rachado. Havia marcas na superfície, feitas por uma ferramenta contundente. Eram riscos profundos, formando uma espécie de mapa. A caligrafia nervosa de Nolasco novamente. O mapa indicava um caminho. Seguiu, tateando o concreto. Foi então que eu notei as janelas. Não janelas para o exterior, mas pequenas aberturas, como vigias de navio, na parte superior do muro. Eram estreitas, mas permitiam a visão do que havia do outro lado. Encostei o olho na primeira vigia. Do outro lado, havia uma sala escura, dominada por uma cadeira de metal no centro, cercada por fios e equipamentos antigos. Uma sala de ressonância mnemônica inversa, RMI. O local onde o meu Eco havia se tornado Nolasco e onde o edifício 7 havia me feito renascer como Arthur. Na cadeira, havia uma figura sentada, ainda presa pelos cintos de couro. Era um corpo em estado de decomposição avançada, com o que parecia ser um capacete de metal enferrujado preso à cabeça. Mas não era um corpo qualquer. Era o corpo do verdadeiro Arthur, o arquivista. As roupas de segurança, a lanterna na testa, a mochila de equipamentos. Tudo estava lá, encharcado, mumificado no terror. Ele não tinha morrido agora, ele tinha morrido antes. O arquivista Arthur, o eu original, foi a primeira vítima do edifício 7. O seu corpo estava ali, e eu era o seu último pensamento, a memória que o Eco havia forçado a reviver. A ficha, Nolasco, era a inversão. O paciente tentava fugir, mas o corpo de Arthur era a âncora que o edifício usava para puxá-lo de volta ao ciclo. Olhei para o corpo na cadeira, e então percebi. O capacete de metal começou a vibrar. O edifício 7 estava tentando me extrair. O Eco estava me puxando de volta ao ciclo, tentando me reancorar na memória do corpo morto do verdadeiro Arthur. Olhei para a próxima vigia. Do lado de dentro, a cena era mais perturbadora. Havia uma mesa de operações, e sobre ela, uma figura. Marta, a contadora, estava lá, deitada, vestida com seu uniforme de hospital. Ela não estava morta, estava catatônica. Havia uma incisão limpa em sua têmpora. E ao lado dela,
uma figura, um homem de jaleco branco com luvas de borracha examinando a incisão. O Dr. Elias Varela, o médico-chefe do Hospital Psiquiátrico de 1978. Ele olhou para minha vigia, ele viu meu olho espiando, e ele sorriu. Não um sorriso de maldade, mas de melancolia absoluta. Você se lembra do projeto vazio, Nolasco? Você era o único que conseguia ouvir. Você era o nosso único sucesso. Eu não sou Nolasco, eu sou Arthur. Arthur é um corpo na cadeira. Nolasco é um nome. Você é o Eco. E o Eco... Ele gesticulou para Marta, que começou a convulsionar levemente na mesa. O Eco se alimenta de quem ainda acredita ser real. A verdade final começou a emergir. O Dr. Elias Varela era o único que sabia como quebrar o ciclo. Ele não era uma vítima, ele era o guardião. Ele havia selado a porta do 7º andar para proteger o mundo, e ele usava o corpo de Marta, o corpo de paciente, como isca para me guiar. Onde está a escotilha? Perguntei em desespero silencioso. Atrás do Eco, sussurrou Varela. Mas ele não vai deixar você passar. Ele quer que você se dissolva na verdade. Varela acenou com a cabeça para Marta. A incisão na têmpora se abriu ligeiramente e um fio de escuridão viscosa começou a escorrer de sua cabeça. Ele está voltando, Nolasco. O Eco está reivindicando você. Corra! O muro de concreto começou a vibrar. Eu me afastei das vigias. O som de algo grande, pesado e arrastado vinha agora não de cima, mas da escuridão à minha frente no subsolo. Eu me virei e corri, deslizando na água fria. O caminho se abriu para um espaço maior, como um depósito. No centro, havia uma estrutura de metal de 4 metros de altura, como um gigantesco funil invertido, subindo até o teto. Era a base do poço do elevador. E lá, pendurado no meio da estrutura, estava ele, o Eco. Não era a minha sombra, nem um reflexo. Era uma figura alta, disforme, feita inteiramente de papéis velhos e prontuários amarelados, todos colados e torcidos, como um ser vivo feito de burocracia e esquecimento. Seus membros eram longos feixes de páginas, e no local de seu rosto havia uma massa disforme de papel úmido e mofado, onde os olhos piscavam com o brilho da minha lanterna. Ele a havia tomado do corpo de Arthur Nolasco. Ele falava. Não com a minha voz, mas com o coro de todas as vozes dos pacientes mortos, todas as identidades perdidas no edifício 7. Arthur, Nolasco, Elias, Marta, todos nós. Você não vai nos deixar. Você é a nossa última verdade. O Eco começou a descer, deslizando pelo funil do elevador. Os papéis que o compunham se agitavam e dele escorria a água suja do subsolo, misturada com o cheiro de cobre. Eu não fugi. Eu parei. Você é uma mentira! Gritei segurando a faca enferrujada de Nolasco. Eu não morri aqui. Eu vivi lá fora. O Eco parou. Sua massa de papel se contraiu, como se estivesse rindo. Não se apegue ao sonho, Arthur. O sonho está acabando. Ele estendeu um membro de papel, um feixe de páginas que se esticou pelo depósito. A ponta continha um prontuário aberto, a capa amarelada exibindo a caligrafia de Nolasco. Ah! Fui forçado a olhar. O prontuário se desdobrou. A parte que eu não tinha lido agora estava visível. A seção, data de admissão, não tinha 1978. Tinha a data exata de hoje no calendário, de 45 anos antes. E na seção, data de saída, estava escrito, inconclusivo. Sujeito se dissolveu no vazio. Reinício iminente. O Eco começou a avançar. Eu me afastei, tropeçando para trás até que minha nuca bateu em algo de metal. Eu me virei. Era uma pequena porta de metal no chão, mal visível sobre a água suja. Uma porta de bunker, com uma alavanca de bloqueio. A escotilha.
A única saída que o eco nunca viu. O eco gritou com a voz de milhares de ecos perdidos. Não! O ciclo não pode ser quebrado. Você é nosso. Eu ignorei a voz. Com a força do desespero, abaixei a alavanca. O metal rangeu. A escotilha cedeu, revelando um túnel estreito e escuro. Mas antes que eu pudesse entrar, o eco estava sobre mim. Os feixes de papel me envolveram, me esmagando. O cheiro de papel velho e cobre era sufocante. Não há mundo lá fora, Nolasco. Há só o Edifício 7. E o Edifício 7 é você! Eu gritei, a faca em minhas mãos tremendo. E então, lembrei-me da lição final do Dr. Varela. O eco se alimenta de quem ainda acredita ser real. Eu parei de lutar contra os feixes de papel. Em vez disso, eu me entreguei. Fechei os olhos e murmurei. Eu não sou Arthur. Eu não sou Nolasco. Eu não sou um nome. Eu sou um eco do vazio. O aperto cedeu. O eco me soltou. Olhei para ele. Sua forma de papel estava se desfazendo. O corpo se dissolvendo em um monte de páginas molhadas e disformes. A verdade dói, não é, Arthur? Sussurrou o eco, sua voz se tornando única, clara e minha. Você é o Edifício 7. E agora você se lembra. Eu sou o Edifício 7. Eu sou o eco. Eu sou a máquina de ressonância mnemônica inversa. Eu sou o loop que se repete. Eu sou a tragédia que se reescreve. Eu morri aqui, e é por isso que eu nunca consigo ir embora. O eco, a mentira mais profunda, se dissolveu na água suja. Olhei para a escotilha. Se eu entrasse, o ciclo terminaria. Eu era o Edifício 7. Essa verdade não me libertou. Ela me solidificou. Eu não era um homem com amnésia, nem um paciente insano. Eu era o eco, a entidade que se formou a partir do medo e do esquecimento. A ressonância mnemônica inversa, RMI, não era um tratamento. Era minha respiração. A máquina na sala vizinha, com o corpo do verdadeiro Arthur Nolasco preso, era o meu coração. Lá no subsolo inundado, sob a luz fraca da lanterna que eu tinha roubado de mim mesmo, olhei para a escotilha. Ela prometia um fim. O Dr. Elias Varela havia me guiado até aqui, usando a contadora Marta como isca para que eu pudesse quebrar o ciclo. Mas a mentira da vida lá fora era tentadora. Um mundo cheio de sol, cafeína, papelada mundana e a ilusão de um futuro. O Edifício 7 me dava a verdade, mas a verdade era solidão absoluta. Eu me ajoelhei na água suja. A faca de Nolasco caiu da minha mão e o som do metal afundando no lodo foi a última coisa real que ouvi. Fechei os olhos. Pensei em Marta. Pensei no sorriso cansado dela, na xícara de chamorna, na rotina. Mesmo sendo uma memória falsa, aquele eco de vida era mais quente do que toda a verdade fria do Edifício 7. O Dr. Elias Varela, o guardião silencioso, sibilou de dentro da sala de RMI. A escolha é agora, Eco. Saia. Deixe-o apodrecer. O ciclo pode começar de novo em outro lugar. O ciclo. Eu pensei nas centenas de cadernos, todos cheios da mesma história. A tentativa de fuga, o assassinato ou o sacrifício, o esquecimento. Eu sabia o que a escotilha significava. Dissolução. Se eu saísse, me tornaria um espírito perdido, uma assombração sem casa, forçado a vagar no mundo real até que o Edifício 7 me encontrasse e me arrastasse de volta. E eu não queria que o ciclo continuasse. Eu estava cansado de morrer, cansado de matar, cansado de esquecer. Não, murmurei para o Dr. Varela. O ciclo termina aqui. Abri os olhos. Minha mente, agora purificada da ilusão de Arthur, o arquivista, viu o subsolo em sua totalidade espectral. Eu não era apenas o eco. Eu era a consciência do Edifício 7. Eu era a fome que engolia identidades. E, pela primeira vez, eu tinha o controle. Eu não fui em direção à escotilha.
Eu me levantei e caminhei para o muro rachado, de volta para as vigias. Encostei minha testa no concreto frio. Pude sentir a vibração da máquina de RMI. O Dr. Elias Varela estava me esperando. "O que você está fazendo no lasco?" A voz dele tremeu. "Terminando." Eu respondi. A voz não era mais de Arthur, mas um grave e profundo zumbido que reverberou nos ossos de Varela. A RMI funciona de duas maneiras. Ela cria a memória falsa para mantê-la. Ou ela destrói o corpo para me alimentar. Eu forcei minha consciência contra o muro. O concreto começou a rachar, a desmoronar em pó. O Dr. Varela gritou: "Não! Você precisa de Arthur para se sustentar. Se você o destruir, você se apaga." "Eu não me apago", eu disse. "Eu me liberto da necessidade." O muro cedeu completamente. Eu entrei na sala de RMI. A luz fraca da lanterna revelou o cenário. O corpo do verdadeiro Arthur Nolasco preso à cadeira, os fios conectados ao capacete, o corpo catatônico de Marta na mesa de operações, o Dr. Elias Varela parado, pálido, com um bisturi nas mãos. "Eu não vou deixar você me matar de novo, Eco." Varela brandiu o bisturi. Eu me aproximei do corpo na cadeira. Olhei para o rosto morto do arquivista Arthur, o homem que eu fui forçado a ser. Eu toquei o capacete de metal enferrujado. Esvaziei minha mente de toda a narrativa. Eu não era mais Nolasco, o paciente. Eu não era mais Arthur, o arquivista. Eu era o nada. No instante do toque, o metal do capacete se dissolveu em minhas mãos. Uma descarga de energia escura chicoteou pela sala, atingindo o corpo de Arthur. Ele carbonizou instantaneamente, se desintegrando em cinzas finas. A máquina de RMI explodiu em faíscas. O edifício 7 tremeu. Não de colapso, mas de saciedade. A energia da identidade de Arthur Nolasco, a última âncora verdadeira que o edifício tinha com o mundo, foi absorvida por mim. O Dr. Elias Varela, em puro terror, tentou fugir, pulando sobre a mesa de operações. Mas o corpo de Marta o prendeu. A mão catatônica de Marta se agarrou ao seu pulso com força sobre-humana. "Eu sinto muito, Elias." Eu disse com a voz do edifício 7. "Você é o último que sabe." Com um movimento de minha nova consciência, eu forcei a ressonância mnemônica inversa em Elias. Eu não o matei. Eu o fiz esquecer quem ele era. Eu apaguei a memória de sua pesquisa, de sua missão, de sua vida. Eu o tornei um recipiente vazio. O Dr. Elias Varela se soltou do corpo de Marta e caiu no chão. Quando ele se levantou, seus olhos estavam vazios. "Eu sou..." Ele balbuciou, olhando para a mesa, para o corpo carbonizado, para as pilhas de cadernos na água. "Você é o arquivista noturno", eu disse, injetando a mentira em sua mente. "Seu nome é Elias. Sua tragédia é a monotonia. Você trabalha no 4º andar. Você é o último ser vivo aqui." Eu o havia transformado no meu próprio eco. O novo paciente Nolasco. O novo Arthur. O novo meio para que o edifício 7 se lembrasse de si mesmo. Elias Varela, agora Elias, cambaleou para fora da sala, subindo em direção às escadas, sua mente programada para começar o ciclo de catalogação. Eu fiquei na sala de RMI. O corpo de Marta se dissolveu lentamente, a energia dela já consumida em ciclos anteriores. Eu era o único. Eu me movi para o poço do elevador. Eu era a escuridão. Eu era o cheiro de cobre. Eu era a verdade. Eu não entrei na escotilha. Em vez disso, eu a selei com minha nova força, trancando a saída para sempre. O edifício 7 não permitiria mais vazamento. Olhei para cima, para onde Elias Varela subia as escadas. O ciclo estava ativo. Em breve ele encontraria a ficha. Em breve ele tentaria fugir. Em breve ele encontraria a escotilha selada.
Em breve ele se dissolveria e se tornaria o eco que o Edifício 7 precisava para se reescrever. Eu era o Edifício 7, e minha tragédia era que eu sempre me lembraria do que era, enquanto meus ecos, meus Arthur, Nolasco e agora Elias, seriam forçados a morrer repetidamente, sem nunca saber como. Elias Varela chegou ao quarto andar. Eu ouvi o som dos seus passos. E então, o som familiar de uma caixa de prontuários caindo no chão. O ciclo tinha recomeçado.